geração de folha de pagamento, você tem que gerar por ordem alfabética, seria uma técnica bastante simples. Nós temos aí a questão daquele sistema que envia os spams do aniversário, ele vai fazer o quê? Um for lá, passando por todos os registros e fazendo uma comparação, utilizando um if lá, para ver se a data de hoje bate com a data do cliente, data do aniversário do cliente. Então você não vai encontrar nesses sistemas redes neurais, inteligência artificial, grafos, coisas muito rebuscadas não vão ser encontradas nesses sistemas. Eles realizam tarefas repetitivas. Vamos dar uma olhada aí. No próximo slide a gente vai ver que nós temos outra característica, é a verificação de dados e a prevenção contra panes. O que significa isso? Isso é uma questão muito importante. Verificar os dados. Nós temos que ter certeza de que os dados que estão cadastrados no nosso sistema, eles estão corretos. Por quê? Porque a gente sabe que esses dados vão subir para nossas camadas superiores da pirâmide e essas informações vão ser utilizadas na tomada de decisão. Então, se os dados estiverem errados, a informação vai ser gerada errada e a tomada de decisão vai ser feita erradamente. Então nós temos aí muitos softwares e até equipes que trabalham exclusivamente na chamada limpeza dos dados. Ou seja, limpar dados que não estão corretamente cadastrados. As classificações do sistema de informação de nível operacional. Então vamos ver aí no nosso slide. O primeiro deles, sistema de apoio ao processamento de transações, né? Então a gente tem, quando a gente tem um sistema que apoia determinadas transações dentro da organização, seja ela de venda, de compra, né, quando você faz uma conta, paga uma conta a receber, recebe, né, uma conta ou paga uma outra conta, né, você tem dados ali que são gerados de forma online, ali, né, quase de forma online. Então esses são sistemas transacionais, que fazem as transações ali do dia a dia da organização, né, seja ela de venda, conta a pagar, conta a receber, essas pequenas transações que são feitas no dia a dia, né. Outra classificação aí, sistema de controle de processos, muito utilizado aí dentro das indústrias e fábricas, né, para controlar os processos de fabricação de algum produto, de veículos, por exemplo, que a gente pode estar citando. Então, cada parte ali que está sendo feita de um determinado carro, ela pode ser, os dados podem ser inseridos, foi fabricado tantas peças de tal carro, então elas já vão lá para o estoque de peças que foram desenvolvidas. Tantos carros foram montados hoje, cada carro entra lá o chassi dele, alguma coisa do tipo. Então, todos esses controles de processos aí que a gente pode estar desenvolvendo em fábricas, em refinarias de petróleo, por exemplo, para ver quantos milhões de barris são produzidos aí dentro dessa refinaria, são dados que a gente pode estar trabalhando nessa classificação. E, por último, aí a gente tem a classificação dos sistemas colaborativos, né? Então, a gente tem os sistemas colaborativos aí, que a gente está colaborando bem, né? Principalmente através da internet, né? A gente tem aí alguns sistemas, por exemplo, o Docs, né, do Google aí. A gente pode estar trabalhando lá em documentos, em apresentações do PowerPoint aí, né? Ou até em planilhas eletrônicas a gente pode estar trabalhando várias pessoas ao mesmo tempo em um só documento, né? Outros, e-mails, chats interativos, videoconferência. Então, todos esses sistemas colaborativos que trazem algum dado para a organização estão nessa classificação, né? Então, vamos ver no nosso próximo slide o que a gente tem mais a respeito da classificação dos sistemas de informações de níveis operacionais. Então, quanto ao tipo de processamento, a gente tem basicamente 3 tipos de processamento aí. O primeiro, processamento em lotes, né? O que é isso? É quando você tem uma determinada carga de dados ali, né, que você gera durante o dia, ou gera durante toda uma semana, durante um determinado período, e aí você pega aqueles dados e processa em um outro sistema de uma única vez. Então isso é chamado de processamento em lotes. A gente tem aí a próxima classificação, que seria o processamento online. O que seria um sistema de processamento online? Então, um exemplo mais clássico que nós temos aí são os bancos. Okay? Você faz a transação remotamente e ele é automaticamente executada no sistema do banco. Esses sistemas, eles têm como característica que as transações, toda transação que é executada, ela tem que ser atômica. O que seria uma transação atômica? Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra.
é o seguinte, a transação ela é ou não realizada, não existe meio termo. O outro tipo de sistema seria o sistema de processamento online, sistema de transação online, mas processamento posterior. O que seria esse sistema? Os bancos, eles também têm esse tipo de processamento. Por exemplo, quando você realiza um pagamento no final de semana, a transação não vai ser comitada naquele momento, ela vai ser repassada para o próximo dia útil, mas você já fez a transação, ela já está lá, mas vai ser efetivada no próximo dia útil. Entrada de dados, né? Como que vão ser as entradas de dados nesse tipo de sistema? Então vai ser por digitação, leitores ópticos, por áudio e por arquivos provenientes da internet, né? Então, todas essas aí são formas de entrar dados nesse tipo de sistema, né? A gente vê muito aí, ainda em alguns sistemas de automação, o pessoal digitando o nome do produto para poder entrar, né, em algum dado, ou até mesmo quando vai cadastrar um produto, né, um produto novo na organização, vai lá e digita. Nos supermercados, muito utilizado a questão do código de barras, né? Então a gente tem várias formas de estar entrando dados aí. Por áudio também, muitos sistemas estão com reconhecimento de áudio aí para que a gente possa ter, né, dados aí dentro desses sistemas. E a saída? Como que a gente pode ter a saída aí dos nossos sistemas? Então a saída, ela é importante, né? Porque, novamente, vamos aí utilizar a lógica. Qual vai ser o objetivo? Por que armazenar tantos dados se a gente não pode gerar relatórios? Nós não podemos gerar informações. Então é importante que você tenha mecanismos para gerar a saída. Você gerar o faturamento no final do mês de todas as vendas, fazer o balanço. Então esses dados são muito importantes. Os documentos que geram os relatórios são muito importantes. Aí nós temos no slide alguns exemplos. Etiquetas, dados para outros sistemas, como a gente já falou, que o sistema ele pode servir como entrada para outro sistema. Relatórios em geral são exemplos de tarefas de saída dos nossos sistemas operacionais. E elas são tarefas, como nós podemos ver, críticas, porque são necessárias para a organização decidir aí o que será feito, né, qual o processo da decisão operacional será tomado. Então a gente vê, né, a coleta de dados aqui inicialmente, né? Com essa coleta a gente tem a edição dos dados, o tratamento desses dados para ver se eles realmente podem ser armazenados, podem ser manipulados dentro do sistema. Se não estiverem corretos, né, se o usuário entrou com alguma informação incorreta, vai ter uma correção dos dados e vamos editar novamente, né? Vamos para a edição. Ou, se os dados estiverem bons, a gente vai manipular esses dados para quê? Para a gente estar armazenando. Aqui a gente está armazenando, a gente está pegando dados brutos, né? E aqui a gente está colocando de forma relacional para que o nosso sistema de banco de dados possa armazenar esses dados de forma correta. E por último aí, a gente tem a produção de um documento, como aquele documento que o professor Alexandre apresentou, né? Um documento de todas as transações que o sistema fez dentro do dia ou dentro da semana. O próximo, que é a melhoria no serviço oferecido ao cliente. Bom, se a gente conhece melhor o nosso cliente, pessoal, a gente pode ter um atendimento de maior qualidade com ele, né? A gente pode dizer, você é o que mais faz a empresa faturar aqui. Então a gente vai te tratar como um VIP aqui dentro da nossa organização. É lógico que não esquecendo dos que compram pouco também, né? A organização tem que ter esse meio termo aí. Mas tem que dar um pouco de preferencial, né, para os usuários aí que compram mais. Por quê? Porque a gente começa a conhecer que o faturamento em relação àquele usuário ali é maior. E o outro tópico aí que a gente tem no slide é a melhoria na execução da coleta de informações. Então esse processo aí a gente tem, como a gente falou na aula, nós já temos mecanismos para fazer com que essa coleta seja mais segura. Ou seja, no início da informatização nós utilizávamos a digitação, né, todo o processo de digitação, mas hoje em dia a gente já tem o quê? Código de barra, leitores de código de barra, scanners, eles agilizam o processo de coleta de dados e além disso tornam ele mais seguro, porque evitam o erro humano, que é uma coisa que a gente sabe que acontece muito, né, Fred, nas organizações. Principalmente em sistemas, os sistemas têm que sempre estar alerta para isso. Então a gente vai ver aí no nosso próximo slide mais uma vantagem, né, que é a redução expressiva dos custos, né? Se a gente consegue prever melhor quais são os produtos que nossos clientes compram,
Se a gente consegue automatizar processos, a gente vai